Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, né? E dando continuidade aqui ao estudo do Evangelho, estudo sistemático, a gente vai lendo do começo ao final, né? E vai discutindo. E a gente já está aqui na introdução, né? Algumas páginas da introdução. E hoje vamos iniciar fazendo uma pequena discussão. Depois, se sobrar tempo, né? A gente retoma a leitura da continuação aqui da introdução. Senão, a gente só fica mesmo na discussão. Que discussão é essa? Porque a Carolina entrou, não sei se foi dois encontros atrás, e ela falou uma coisa que eu fiquei assim, achei interessante até. E seria interessante ela estar presente, né? Mas depois ela pode ver o vídeo, né? Porque assim, a gente está fazendo estudos, né? Estamos discutindo, é uma forma teórica, filosófica que a gente está fazendo, né? E aí ela fez um comentário assim, tipo, tem muito estudo, muitas coisas, sabe muita coisa, tal, mas as pessoas têm vários problemas e alguns problemas até graves. E o que as pessoas querem que resolva. Aí ela deu o exemplo de uma pastora, né? Tinha um menino que tinha um problema, não me lembro qual foi, também não importa aqui, mas assim, que a pastora, ela fez lá as preces dela, foi na casa desse menino tal, e fez umas preces, umas mentalizações, e disse que resolveu o problema, tá? Ponto. Essa a questão. Então, agora essa discussão é sobre isso. Por que estudar, né? É melhor estudar? É melhor você ter alguém que te ajude, um padre, um pastor, uma pastora, um médium, um psicólogo, um psiquiatra, tá? Então, tudo bem. Tudo isso é bom, certo? Um amigo, uma pessoa da família, né? Para ajudar em determinadas situações. Então, é sobre isso que eu quero falar. Então, o que eu vou falar? O que nós vamos falar? Eu e a Camila aqui, que estamos presentes, sobre a importância do estudo, tá? Então, eu fiz um rascunho aqui, eu vou fazer como se fosse um evangelho, vou fazendo a leitura e vamos discutindo, tá bom? Tá certo. Então, eu pus assim, falando sobre a importância do estudo, tá? É preciso esclarecer que na doutrina espírita muito se tem falado da necessidade do estudo, tá? Então, a doutrina espírita mesmo, a pura, que surgiu lá de Allan Kardec, é pura leitura e discussão filosófica, né? E tudo baseado, como em outros vídeos falaram, né? Conforme fomos falando, que é tudo baseado no ensinamento moral, tá? Que vem desde lá de Jesus, né? Veio aqui para a doutrina, né? Quando surgiu em 1850, né? E até hoje, entendeu? Então, a gente precisa estudar, como está falando aqui. A doutrina espírita pura fala isso, prega isso. É preciso estudar. O estudo sistemático, para a gente se preparar para as coisas do mundo, material e espiritual, tá? Assim, você já pode abrir a discussão, viu, Camila? Senão eu vou continuar lendo. Não, a Então, única coisa que tá vindo pode. na minha a única coisa que tá vindo na minha cabeça agora, né, ainda não escutei o que você tem pra falar, mas o que veio na minha cabeça é que se quando a gente morre o nosso espírito continua, então o que a Sim. gente leva? Aí vem aquela frase que todo mundo fala, até quem não é espírita fala, que a única coisa que você leva é o conhecimento. Então acho que ali já veio um pouquinho da resposta do porquê a gente precisa, porque vai ser a única ferramenta que a gente vai ter. Mas, Sim, sim. pode ir. Então, e esses estudos a gente está colocando, né? Que as pessoas vendo o vídeo e tem que também fazer sua parte em casa, ler, estudar, né? Os livros. Também tem a questão do vídeo na internet. O que se tem de coisas que não prestam, que fazem com que as pessoas são enganadas, a forma como são enganadas, são conduzidas erroneamente. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Então, se a gente não se preparar, a gente vai ser conduzido para um abismo, né? Porque a gente não sabe
o que determinado vídeo ou uma pessoa falou ou conduziu, ou um líder religioso falou, a gente tem que estar preparado para entender que realmente o que é, o que não é, o que é certo e o que não é, né? Então, a gente precisa estar preparado. E aqui eu continuo falando assim, ó, o estudo, a princípio, não é muito interessante. A boa parte das pessoas não gostam do estudo. Por quê? É necessário muita disciplina. Qualquer estudo, na escola, na faculdade, na doutrina espírita, nas religiões, em todos os lugares, é difícil. A disciplina. Porque é preciso dedicação, leitura, discussões, né? Não é simples, é claro. É difícil. Por isso que muita gente foge do estudo, tá? Muitos não querem o estudo sistemático, pois exige muitas responsabilidades. Porque a partir do momento em que você sabe de alguma coisa, você se torna responsável aqui. Às vezes é melhor você continuar sendo ignorante para você não carregar certas responsabilidades. Mas alguém vai ter que carregar essa responsabilidade. Quem está falando, um orador, uma pessoa que é um líder religioso, por exemplo, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, qualquer coisa, que está falando com propriedade, ele vai se responsabilizar, então. Entendeu? Então, é mais fácil você simplesmente seguir aquela pessoa do que estudar, né? Porque você vai passar a ser responsável também. Aí, com essas responsabilidades que passaremos a ter desde que estejamos compreendendo os ensinamentos. Ao retirar o véu que cobria muitas verdades que não sabíamos, nos torna sabedores das coisas. Entendeu? É esse que é o objetivo de quem estuda, de tirar os véus e descobrindo as coisas e se tornando mais conhecedor, para saber como lidar com as coisas do mundo e da nossa vida. Então, é preciso estudar, para a gente não ser manipulado, né, Camila? A primeira coisa que você falou aí do quão difícil é, inclusive, essa é o motivo que a gente não gravou o vídeo passado. Para quem não sabe, eu tô na faculdade e eu tô fazendo assim, eu faço graphic design, ou seja, design gráfico, ou seja, eu faço tudo no computador, ou seja, eu não tenho cansaço físico, mas não é igual. E na semana passada, eu falei pra ele que eu não dava, porque eu tava exausta de tanto pensar, de absorver, né? Então, é o que você falou, realmente tem que ter muita disciplina, porque é muito difícil. E o segundo que você falou da sabedoria e tal, e da internet, eu acho que isso tudo junta numa coisa, que o conhecimento te ajuda a saber filtrar as próximas coisas que você vai continuar a estudar. Então, tipo assim, quanto mais você estuda, mais você sabe o que... isso é necessário, isso não é, isso aqui... Né? Porque se você não tem conhecimento, sim, qualquer coisa que você escutar, você vai acreditar. Aí vem aquele, né? Sim, é bem isso. Então, não é só na religião, não é só na doutrina, é na vida, na vida profissional, educacional. Que nem você está falando aí, você deu um bom exemplo. Por que você faz uma faculdade? Para ser um design, né, no caso. Você também é pedagoga. Para que você fez? Para ser uma professora. Então, como que você vai entrar numa sala de aula se você não tem o conhecimento, domínio do conhecimento? No design mesmo. Como que ele vai criar uma marca? Como que ele vai criar uma coisa que vai se espalhar e vai beneficiar muita gente com um determinado produto, uma ideia? Você tem que ter o estudo sistemático, você tem que aprender sobre aquilo, você tem que ter as técnicas, você tem que ter a sabedoria de como as coisas funcionam. Então, a gente tem que se preparar. Então, muita gente, às vezes, para no fundamental, no ensino médio, e não vai para frente, porque é difícil o estudo sistemático, é complicado. Então, mas para ser um bom profissional, para você ser um bom professor, um bom design, para você ser um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom filósofo, biólogo, economista... Todos esses profissionais é preciso do estudo, gente. Gente, não tem escapatória. Não tem. Não tem como. Não tem como as coisas funcionarem. Aqui o celular. Alguém estudou, alguém descobriu, alguém projetou, alguém planejou para chegar nesse momento aqui. Entendeu? Para fabricar uma roupa, alguém teve que inventar o tecido, a máquina.
tem que ter o estudo, tem que ter a prática, tem que ter o ensinamento passando de uma pessoa para outra. E a vida espiritual, e a vida religiosa, e a vida em sociedade também. Você precisa saber das coisas. Senão você vai ser enganado, conduzido. E geralmente as pessoas que lideram, não são todos, mas uma boa parte, são maus profetas. Eles conduzem as pessoas por interesses pessoais. E nas lições da introdução está falando que uma pessoa sozinha não pode ensinar as outras. Tem que ser um conjunto de conhecimento de pessoas para se chegar ao mais próximo possível da verdade e do que é certo, para as pessoas não serem enganadas. Então, é preciso. Então, eu aconselho a todos, estudem, se preparem para tudo. Você quer aprender uma língua, que nem eu tô aqui estudando inglês, para mim, fora do país, para visitar a Camila, por exemplo. Eu estou estudando, mas se eu não tiver a disciplina, tudo, não é. Então, quanto mais você vai se aprimorando, as coisas vão ficar mais fáceis para você, em todos os sentidos, né? E principalmente a parte espiritual. Porque como que você vai tocar sua vida se você não tem base sobre uma disciplina religiosa ou filosófica, entendeu? Sem se preparar. O que a gente tá lendo na introdução é sobre o que esse livro ensina, certo? Esse livro ensina o quê? A moral. Ninguém nasce sabendo a moral. Mesmo a gente tendo outras vidas, a gente apaga tudo, né? Claro, algumas coisas permanecem, mas você pode ver uma criança. Por isso que a gente como pedagogo, fala que quando uma criança de 1, 2 anos bate na outra criança, não é por maldade, porque ela não sabe que aquilo é errado. Então você tem que aprender. Então, desde a moral, a gente tá falando de vários, né, de religião, de tudo, mas desde a moral tem que ser aprendida. E quem vai ensinar? Se só a mãe passar em casa a moral, você falou que tem que ser várias pessoas. Imagina uma criança, se só a mãe passa, ensina isso, mas aí fora de casa, na escola, no parquinho, ela vê um monte de criança fazendo um monte de coisa errada, ela fala assim, por quê, né? Então, assim, é todo mundo pensando do mesmo jeito pra funcionar aquilo, né? Sim, assim, então, é um bom exemplo que ela deu. Se uma mãe e um pai, ou um avô, uma avó, ou alguém da casa educa uma criança, e a criança aprende o ensinamento moral, quando ele chega lá fora, ele vai ver um monte de coisa errada, ele vai saber, porque ele já tem uma base, ele já estudou, ele já foi preparado, então ele vai saber se relacionar com os problemas sem ele se corromper, por exemplo. Mas ele vai se questionar. Que é por isso que o adolescente tem aquela parte da rebeldia, porque é uma coisa em casa e é uma coisa fora. E é por isso que começa a rebeldia. Mas foi isso que eu aprendi. Mas daí depois que passa essa parte do amadurecimento, aí o conhecimento que teve na base vai fazer valer. Falar, então era isso. A gente precisa demais do estudo. Então, e aí que seguindo a ideia, eu digo o seguinte, assim, ó. Ao sabermos mais, nos tornamos responsáveis, claro, pelos nossos atos, principalmente o ensino espiritual. Quanto mais você sabe, a gente vai ficar muito responsável. A gente vai começar a enxergar quanta coisa errada a gente está fazendo, a gente vai ser responsável. Sim. Ao passo que, se ficarmos na ignorância, só precisamos de alguém que possa nos guiar. Este é o ponto dessa discussão. Se você não se preparar, você vai ter sempre alguém que vai te direcionar. Por exemplo, um jovem que às vezes não tem um preparo muito bom em casa, e aí ele sai fora, ele vai ser direcionado por algum líder. E esse líder, se for uma pessoa boa, tudo bem. Se for uma pessoa ruim, vai direcionar para coisas ruins. Ele vai ser direcionado por um professor. Então, tomara que esse professor seja bom, porque vai direcionar de maneira certa. Mas como ele não está preparado, ele vai estar sempre aonde ele for, vai ter alguém guiando, alguém direcionando. Ó, você vai por aqui. Será que é certo isso aqui, esse caminho? Entendeu? Então, tem que se preparar. Senão, não só a criança ou adolescente, mas o jovem, o adulto e a pessoa madura, todas, se não tiverem preparo, elas vão ser direcionadas para alguém. Alguém, pode ter certeza, todo lugar que você vá, que tenha mais de uma pessoa, sempre tem uma pessoa influenciando a outra. Sim. A mídia, a televisão se ligou, tem alguém te direcionando. A internet, te direcionando. O celular, as mensagens, os vídeos.
Então tem que se preparar, porque tem muita coisa te direcionando para determinada situação. Direcionando você para comprar aquele produto, que de repente você nem precisa daquilo, tá? Te direcionando por algum ensinamento errado, entendeu? Falando que você tem que seguir determinado líder, mas você tem que saber se esse líder realmente merece ser seguido, né? Inclusive o que você tá falando é engraçado, né? Como é que as coisas na vida se encaixam. Porque eu não falei pro meu pai que eu tô lendo esse livro. Eu tô lendo esse livro que o professor passou pra gente, chama Do Good Design, que significa fazer um design bom, né? Mas ele não tá querendo dizer. Esse livro não é sobre fazer um design bom, tipo assim, fazer um logo muito bonito. Não. É usar o design para o bem. É isso que ele tá querendo dizer aqui. Porque ele tá falando exatamente o que você tá falando. Que o design, que no caso aqui é, né, criar, como passar informação, né? Então é um pôster, é um flyer, negócio de filme. Tudo que você vê visual, tudo, as embalagens, tudo foi um designer que fez, né? E ele tá falando isso, que a sociedade, às vezes, né, os designers estão usando isso, inclusive pro lado ruim, para fazer você consumir mais, fazer você desperdiçar. Então, é isso aí que você tá falando esse livro é muito bacana. Deve ter em português para quem quiser, mas se eu achar eu ponho aqui na descrição, mas ele tá falando exatamente isso que você tá falando, pai. Como passar a informação certa. Como? Como alcançar as pessoas. Então, e você se preparando para a vida, tanto na parte profissional, educacional ou espiritual, você vai estar mais preparado e você vai poder ser um líder também. Um líder correto, um líder com boa intenção. Entendeu? Porque a partir do momento que você leva as pessoas para um caminho correto, da melhor maneira, você também tá proporcionando não só para aquelas pessoas, mas para você também um mundo melhor. Então, temos que estudar, temos que aprender. Porque mesmo que eu vá seguir, todo lugar que eu for, que eu vá seguir um líder, em qualquer lugar que eu for, eu vou estar definindo, eu vou estar vendo aquilo com mais propriedade, eu vou saber se realmente essa pessoa merece ser seguida ou não. Ao passo também que eu vou ser um líder também. Eu vou estar influenciando na minha fala, nos meus gestos, nos meus exemplos, né? Na vida profissional, aonde eu for, eu vou estar influenciando. Então, tem que ser, já que que tem essas influências, que sejam as melhores, para a gente melhorar o mundo, né? E não, porque tem muita gente que conduz as pessoas sempre para o caminho ruim, igual você acabou de falar. Tanto no design, um professor, um engenheiro, um médico, um advogado, um religioso, um líder político. Olha quanta coisa que as pessoas são direcionadas. A formação de uma lei, por exemplo, de determinada coisa, ela vai influenciar beneficamente ou maleficamente uma sociedade, uma cidade, né? Então, é preciso o conhecimento. É muito necessário. Não, e você tá falando, aqui o Evangelho. Você está falando da influência, né? Agora, com o advento da mídia, né? Das Instagram, Facebook, né? Que agora tem inclusive uma profissão chamada influenciador, que é as pessoas que você segue no Instagram, nas redes sociais, essa é a palavra que eu tava procurando, que você segue nas redes sociais e você compra produto porque aquela pessoa tá mostrando, você age da forma que aquela pessoa tá agindo, então assim, de novo, volta tudo aquilo, como filtrar quem a gente vai seguir, quem a gente vai olhar, o que a gente vai copiar ou não. Porque a gente falando em inglês, desculpa. A gente aprende com o outro. A gente aprende, né, vendo o outro, copiando o outro. Principalmente criança e adolescente. E por quê? Porque a criança e adolescente, ela teve menos conhecimento do que a gente, adulto mais velho, talvez teria. Então aí volta de novo, porque o conhecimento é importante. Deixa eu fechar a porta. Pode falar. Então, e aí seguindo aqui nessas ideias, é o seguinte, é por isso que nós queremos que saibam das coisas, para não serem manipulados.
Vale a pena saber como as coisas realmente são. Muitos líderes religiosos, por exemplo, detentor do saber, e muitos são maus profetas. São poucos que direcionam com certidão, com coisa assertiva. Muitos manipulam para conduzir, para defender algum interesse meu, entendeu? Então, muitos utilizam do que sabem para guiar as pessoas de maneira a controlar e se apropriar delas para tornarem seus seguidores. Olha lá. Acabei de falar aqui. É o que acabamos de falar. Que é o profissional, é o design, que vai seguir o ícone lá, a marca. É o influencer da internet que vai conduzir. É o religioso, entendeu? É o político. Então, olha só. Vou repetir. Muitos líderes religiosos, aqui não falando de religiosos, mas são outras coisas também. Essas coisas que eu falei. Tipo é o profissional, líder, sim. É o político, é o professor. Detentor do saber, e muitos fazem isso erroneamente, né? Com segundas intenções. Utilizam do que sabem para guiar as pessoas de maneira a controlar e a apropriar das pessoas mesmo, delas, do dinheiro delas, da vida delas, se apropriar delas, para se tornarem seus seguidores. Basta, olha só, agora eu vou voltar para ele de novo. Basta ajudar uma vez a pessoa que ela está numa situação difícil e já nos tornamos dependentes desse líder. Sempre estaremos obedientes às suas palavras. É aquilo que é o início da nossa discussão, que a Carol falou no outro encontro. Tá? Mas a pastora foi lá e resolveu o problema. Tá. Então ela, de alguma forma, ela tem sabedoria, ela conduziu a pessoa, ela convenceu a pessoa, ela energizou, fez oração, deixou a pessoa calma, fez com que a pessoa enxergasse as coisas, mas não com o intuito de ensinar, mas da pessoa falar, olha aqui, eu fiz isso aí com você. Então, toda vez que você tiver necessidade, você me procura. Aí vai, mas onde você vai estar? Eu vou estar lá na igreja. Mas chegou lá na igreja? Deus me influenciaram para mim fazer essa sabedoria minha, é Deus que está mandando a mensagem. Só que aqui na igreja você tem que dar o dízimo. Mas você conseguiu uma coisa que você talvez não conseguiria. Você ia gastar dinheiro com remédio, com psicólogo, e eu só com uma oração, uma energização, você já resolveu o seu problema. Então, a partir de então, essa pessoa vai ser um seguidor dessa igreja, desse pastor, dessa pastora, ou desse padre, ou desse médium, ou desse líder político. Então, o líder político faz a mesma coisa. Eu arrumei essa verba para o hospital, agora vocês vão ter que me votar em mim de novo. Aí ele vai lá e faz o que ele bem entende com a verba, com as leis. Então, os líderes se apropriam da pessoa. Por que da pessoa? Porque eu vou dar o meu dinheiro para ela. Por muito tempo. Às vezes a minha vida inteira eu vou seguir. Mas aquela pessoa, ela me ajudou. Aí, de repente, eu apareço com outro problema, ela me orienta, me ajuda, tal. De repente dá certo eu resolver mais um problema, mais um ponto para ela. Então, eu vou passar a ser eterno, gratidão eterna a essa pessoa. Então, por quê? Porque não tem o conhecimento. Que é o que eles estão falando aqui. Se a pessoa tiver o conhecimento, ela vai saber que ela está sendo enganada. Porque não foi a pastora, não foi a líder lá que resolveu o problema da pessoa. Ela fez com que a pessoa, ela mesma, achasse os caminhos. Porque quando você tem a lei da atração, você vai direcionando uma coisa, chega uma hora que vai dar certo. É a mesma coisa, você começa a procurar emprego, procurar. A pastora fala que Deus e ela que vai conseguir um emprego, se você for na igreja. Aí a pessoa, de repente, arruma um emprego, vai achar que é mérito dela. Não, é mérito meu, eu que peguei o emprego. É o cara lá, o dono da empresa, que está precisando de mim. E eu sou profissional, eu fiz o teste, eu passei, eu vou trabalhar. Não é lá. Então, a gente, sem ser o detentor da sabedoria, do conhecimento,
a gente vai cair nessas armadilhas. O que essa líder, que eu estou dando exemplo aí, devia fazer? Olha, não sou eu, não. É Deus, é Jesus, é o que você sabe, é o que seu pai e sua mãe te ensinou, é o que os livros que você leu te ensinou, é o que você aprendeu na escola, com seus amigos, as pessoas que são de boa índole deram exemplo, você seguiu. É isso que resolveu os problemas, não sou eu. Eu só estou te ajudando, te dando uma mão para abrir seus olhos. Eu estou pegando um véu aqui, ó, estou tirando o véu dos seus olhos, mas não sou eu. O conhecimento está lá, não é eu aqui, é lá o conhecimento. Aqui, ó, o conhecimento está aqui. Ó, aqui o conhecimento. Pronto. Não, eu só tirei o véu. É isso que essa líder devia falar. Mas não, sou eu que consegui isso. Então você não tem condições. Eu tenho condição porque Deus me dá esse poder. Entendeu? Então, essa a grande questão. Esse é o ponto. E são poucas pessoas que te ensinam o suficiente para você andar com as suas próprias pernas. Esse que é o negócio. Porque eles querem sempre que você, igual você falou, esteja dependente, volte de novo, volte, sabe? E aí eu não consigo não falar desse assunto sem pensar no Paulo Freire, né? Porque é o que ele falava, que a política só é do jeito que ela é porque a população não tem conhecimento suficiente para ver que ela tem o poder. Se ela tivesse consciência suficiente, se ela tivesse conhecimento suficiente, ela ia ver isso e não ia permitir o que os políticos fazem, por exemplo. Mas você acha mesmo que os políticos vão investir em escola para que você tenha uma educação boa para você ver isso? Não. Então, para eles é conveniente você não saber e não conseguir andar com as suas próprias pernas, porque você não vê outra saída. Você falou uma coisa muito interessante. Assim como na política, na escola também, e em todos os lugares. Uma pessoa que gosta de ter o domínio sobre a outra, em qualquer nível, ela não quer que essa pessoa que está submissa a ela saiba, porque aí eu tenho controle, eu tenho controle sobre ela. Isso acontece em todas as situações, entendeu? Então, você falou, Camila, do meu último parágrafo aqui, que é pequenininho, sem você saber que eu escrevi, ó, exatamente o que você falou, está escrito aqui no último parágrafo, que eu dou o encerramento aqui desse texto. Por isso que é importante retirarmos o véu da ignorância, tá? Para podermos ser donos da nossa vida, autores da nossa história. Isso. Olha, a Camila falando uma coisa que eu escrevi sem ela ler, sem ela saber que eu escrevi. Mas exatamente isso. Essa é a conclusão para essa discussão. Você tem que ser autor da sua vida, da sua história. Você tem que ser dono de você mesmo, do seu mundo. E para isso você tem que ter o conhecimento. Entendeu? Então, quando tem alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento da outra pessoa, ela tem que ter a lógica didática, né? De passar o conhecimento para essa pessoa de forma que ela compreenda. Então, eu tenho que passar para uma pessoa, um aluno meu, por exemplo, né, que está me ouvindo, eu tenho que passar para ele se emancipar, ele sozinho ser detentor do conhecimento e colocar na vida dele aquela sabedoria. Assim como eu estou aqui ensinando, o discípulo que eu estou ensinando aqui, eles também estão na discussão, falando do mundo dele, e eu estou aprendendo com ele também. Então é a troca, igual você falou do Paulo Freire. Ninguém aprende sem ensinar, ninguém ensina sem aprender. É uma via de duas mãos, entendeu? Não pode chegar aí eu vou tirar de você, eu ponho as mãos sobre você, vou dar energia, Deus está me... Eu estou falando em nome de Deus aqui, Deus está me dando esse poder, eu vou tirar da sua vida esse problema, esse conflito. Ela está enganando você. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso tem que ter o estudo, tá? E a doutrina espírita é muito forte nisso. O ensino, a discussão filosófica, né? E o ensino, em cima de tudo isso, sobretudo, o ensino moral. Não, e eu até dei um exemplo pro meu pai antes de começar aqui, que é a questão, por exemplo, eu tenho muita dor nas costas, né? E eu vou no médico de vez em quando, né, no quiropractor, e ele falou pra mim, eu tô aqui pra te ajudar hoje, mas se você não for em casa, fazer o exercício, comer bem, não sei o quê,
não vai resolver a longo prazo. Porque o que ele tá fazendo ali, ou por exemplo, eu tomar um remédio, ele vai resolver imediato, mas vai voltar, vai voltar, vai voltar. Então, se eu não fizer o exercício e fortalecer meu corpo, não vai, e o conhecimento é a mesma coisa. A moça, eu tenho certeza que ela ajudou a pessoa, eu tenho certeza que ela fez o bem. Só que se ela não falar pra ela, ó, você precisa ter mais pensamento positivo na sua casa, você não pode ficar xingando a família, sabe esse tipo de coisa que atrai coisa ruim pra casa? Se você não ensinar isso pra pessoa, vai continuar voltando, entendeu? Sim. Você E, tem que fazer a sua parte. sim, Cuidar da sua saúde, da sua mente, da sua vida, né? Do meio ambiente, que a gente depende do meio ambiente para ser feliz, para nossa, ter demais. saúde, entendeu? E E aí, aí, eu lembrei de um exemplo muito conhecido na Bíblia, quando Jesus estava caminhando assim, né, no tempo dele lá, e que tinha a Maria Madalena lá, que estava uma multidão para apedrejar ela, porque ela praticou o adultério. adultério. Então, primeiro ele falou, o que ele falou, Jesus? Quem tiver, tá, todo mundo com pedra na mão, né? Ele falou assim, então Nunca cometeu. quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todo mundo devia, inclusive até praticar adultério, só porque ela era mulher, porque ela era uma prostituta, então eles iam massacrar ela, mas ali no meio tinha vários homens ali, que muitos eram casados, tudo, que talvez tinham tido até relação com ela, né? Que também praticou adultério, e outros pecados e outros crimes mais, então ninguém era inocente ali. Não, E aí o que ele falou? Ah, Para falar o que você falou do médico aí, da dor nas costas. uhum. Aí todo mundo foi embora. Saiu os mais velhos primeiro, os mais novos, aí foi todo mundo embora. Aí o que Jesus falou para Maria Madalena? Vá e não peques mais. Ou seja, faça também a sua parte. Assim como todos foram embora, porque todos deviam, e ele mostrou isso, que ninguém pode julgar ninguém, condenar ninguém, porque todos devem, também ela também errava e estava sofrendo por causa de erros. Então, faz a sua parte também. Então, é um ensinamento aqui que a gente está falando. É um ensinamento que você falou, você vai dar nas costas, médico. Não adianta só fazer aqui um tipo de exame, ou um medicamento, ou massagem, alguma outra coisa, e você não continuar com os mesmos hábitos. Você tem que modificar as coisas, né? Até porque é muito fácil apontar pro outro, né? Você falou isso daí da Maria Madalena, eu lembrei que eu tive uma aula de sociologia na faculdade que eu tô fazendo aqui, e ela mandou um vídeo pra gente assistir que a gente tinha que escrever sobre aquele vídeo. E o vídeo era sobre uma advogada criminalista, né? Falando que aqui nos Estados Unidos tem um negócio que chama. Eu não lembro o nome agora. Que é meio assim, que fala que fica pra sempre na sua ficha que você fez alguma coisa errada criminalmente. Só que o jeito que é escrito é a mesma frase que é utilizada para quando, por exemplo, você violenta alguém. Um homem violenta uma mulher, por exemplo. É a mesma frase. Só que aquele jeito de ser usado aqui, por exemplo, no Brasil é atentado ao pudor, seria mais ou menos isso. Então, um cara que fez xixi na árvore num lugar público vai ficar para sempre na ficha dele essa nomenclatura que é a mesma do cara que estuprou uma mulher. Então ele pegou, qual que é o ensinamento desse vídeo? Que ela fala assim, você que tá apontando aquela pessoa, não contratando ela para trabalhar na sua companhia, por exemplo, por causa disso, provavelmente também fez alguma coisa que se você fosse pego, isso estaria na sua ficha. Mas não é um crime, você só fez xixi na árvore, por exemplo, entendeu? Então, isso daí que você falou é muito isso, porque a pessoa só não foi pega no ato, mas todo mundo já fez alguma coisa que teria levado, né, pra ser criminalizado ao cachorro. E a outra coisa que eu queria falar, que eu até anotei aqui, é porque acabou de sair o segundo filme do Nosso Lar, né? E Sim. Aí eu lembrei disso e lembrei do André Luiz, né? O André Luiz, ele é um exemplo muito claro do que a gente tá falando aqui. Ele não tinha conhecimento nenhum do espiritismo, nenhum. E aí, pra quem viu o filme ou leu o livro, né? Quando ele chegou lá, ele ficou perdido, ficou muito tempo no Vale dos Suicidas lá, no Umbral, né? E
E ele teve um clique que ele percebeu isso, que o que faltou para ele foi o conhecimento. E o que ele fez? Escreveu os livros, que é pra gente não precisar passar pelo que ele passou. Exatamente. Você entendeu? Exatamente, então ele teve esse clique, que é o mesmo clique que o Paulo Freire teve, que outras pessoas teve. Eu não quero que eles passem o que eu passei. Então eu vou dar para você o conhecimento que ninguém me deu para você saber. Só que agora, se você não pegar o livro, ler, estudar, e também, né, ninguém faz isso para você, né? Exatamente. Então, todo conhecimento existe, está registrado. Está nos vídeos, está nos livros, está em muitos lugares. É só abrir ali, está ali, ó, está mastigadinho. O Evangelho mesmo está aqui, né? O Evangelho. Quanto conhecimento tem aqui? Basta você fazer isso aqui, gente. Abrir e ler. Sim. Mesmo que você, a princípio, não entenda muito, se é difícil, lê uma página por dia, ou duas, ou um capítulo por vez, sabe? É muito rico, é muito importante. Sim. A partir do momento que você abriu, você deu uma página ou duas, você se torna uma pessoa melhor. A partir de uma leitura em qualquer lição que tem aqui. Então, aproveite o Evangelho segundo o Espírito, que ele é muito rico, entendeu? Mas tem que estudar, tem que ler, tem que discutir. Teve dúvida? Procura alguém, procura informação, procura na internet, faz pergunta no Google lá, que você encontra, às vezes, muitas respostas que você está procurando. E, então, é preciso estudar, é preciso conhecer, para não ser conduzido, ser enganado e não seguir o caminho errado. Para não ter que sofrer, aprender na dor, para não ter que aprender na dor. Isso. Então, por que você não pode aprender sem precisar sofrer? Às vezes, um ensinamento, sem um estudo, você leva 10, 20 anos para entender. Às vezes você chega na maturidade, lá com 40, 50, 60 anos, que você vai aprender. Aí depois você fala, puxa vida, se alguém tivesse me falado lá na minha adolescência, ou na minha infância, ou na minha juventude, eu não tinha passado por tudo isso. Por tudo, Tem muita coisa, gente, muita coisa na vida que precisa do ensinamento para não sofrer depois. Por exemplo, principalmente falando de juventude. Eu trabalhei no judiciário muitos anos e teve uma juíza lá que era muito jovem. Foi a primeira vez que ela entrou como juíza substituta e ela começou a pegar os processos, né? Ela já sabia, tinha estudado muito, para passar em qualquer coisa de juiz tem que estudar muito e tal. Só que assim, na prática, ainda ela não sabia, porque aí, a partir de então, sim, ela passou a ter as audiências, os processos, minuciosamente, que ela tinha que decidir sobre tudo aquilo, baseado na lei. Aí, um dia, eu estava conversando com ela, né? E ela falou, eu estava impressionado, assim, né? Com o que ela estava vendo. Porque falou, já estudei tanto, né? Para ser juíza e tal, tenho muito conhecimento, fiz faculdade de Direito, a minha vida inteira eu estudei. Só que agora tá vendo uma coisa que eu não sabia, não enxergava, né? Aí ela falou assim, chega para nós aqui no judiciário, muitas pessoas que fizeram coisa errada, praticaram um crime, né? Muitas pessoas que fizeram muita coisa errada, muito mal para as outras pessoas, né? Aí, e tem muitas pessoas que não praticou nem crime nem nada, às vezes fez coisa por imaturidade. Aí ela falou assim, o mais impressionante de tudo isso é que o ser humano toma as principais, as mais fortes decisões na imaturidade, na adolescência e na juventude. Aonde que um ser humano tem o primeiro relacionamento? No sexo, por exemplo. Às vezes é na mocidade, às vezes é na adolescência. Sem ter nenhuma experiência, se não tiver orientação, pode causar, pode ter uma doença, uma gravidez indesejada, que está assim lá no judiciário para resolver isso daí. Entendeu? Exatamente isso que eu falei. É na juventude que põe o cigarro na boca pela primeira vez, e sem saber já põe a bebida, e sem saber já põe uma droga. Exatamente isso que eu falei daquela aula de sociologia. Você não tem conhecimento, então todo mundo já errou. Todo mundo já errou. Então, e aí, essas decisões importantíssimas, que é conhecer primeiro o namorado ou namorada, que é conhecer uma bebida, uma droga, fazer alguma coisa que a pessoa não tem noção da responsabilidade que ela vai ter que arcar depois, e aí vai para o judiciário,
vai pro presídio, vai, Suja o às seu vezes a pessoa até nome. morre, porque entendeu? Então, Exatamente isso. por quê? Porque praticou um crime, alguma coisa que ela nem sabia. Depois que ela sabia que é uma coisa séria, uma coisa É isso. grave. É Entendeu? exatamente. Então, tem que estudar. Voltando de novo. Tem que estudar, tem que ter conhecimento desde a infância, adolescência, juventude, na vida madura, porque as consequências vêm. E na doutrina fala, né? Na doutrina tá explícito ali. Uhum. Ninguém vai se livrar de alguma coisa errada que fez sem depois lá na frente ter que compensar, entendeu? A lei da ação e reação, né? As decisões você pode é livre, você pode fazer o que você quiser. O plantio é livre, você planta o que você quiser. A colheita é obrigatória. Então você vai Nossa, é ter isso mesmo. que prestar conta. Não adianta depois querer fugir, entendeu? Não. Por quê? Então vamos nos preparar, vamos estudar. Vale a pena, muito a pena. Perder você não vai. Ninguém perde de estudar. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Então, em todos os níveis, vamos estudar em tudo que for necessário, que for possível, que tivesse ao alcance. E a doutrina está aí, está disponível. É igual a gente acabou de falar, né? É só pegar aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Tudo selecionado aqui certinho. Ó. Abre e leia, que você vai ter muito, muito conhecimento. Vai abrir a mente e a gente vai ter uma vida melhor, porque a gente vai saber que caminhos tomar, né? Sim. Daqui para frente, e para a gente que a gente tenha uma ou várias missões aqui na Terra, nessa vida nossa. Então, vamos aproveitar ao máximo, né? A gente não sabe qual é o grande objetivo nosso aqui. De repente é o dia a dia. Esse é o grande objetivo. Você educar um filho, uma filha, né? Baita você objetivo. ser um bom professor, um bom profissional, você ser na sociedade uma pessoa que dê bons exemplos. Então, é isso. É isso que a gente tem que fazer. Então acho que todos estão convidados. Todos. Para continuar aqui nos nossos estudos. Se for aparecer em outros assuntos assim, a gente vai conversando com vocês. É bacana, assim. Então, para vocês verem, né? Para fechar, assim. E partiu de uma fala da Carolina. Que eu e a Camila aqui, nós estamos dispostos a estudar, a aprender e a ensinar, se for o caso, né? E aí a Carol viu e falou, não, peraí. Não, mas se tiver alguém que pode nos ajudar, não é preciso tanto estudo assim, tal. Aí abriu toda essa discussão de hoje, né? Então, essas pessoas que precisam perceber isso aí, né? Perceber que tem que estudar, tem que estudar. Porque as pessoas enganam e muito. Então, tem que estudar, tem que estudar. É muita mentira nas mídias, é muita manipulação. O mundo está com muitos problemas graves, né? De relacionamento, de política, de guerra, de o mau cuidado com o meio ambiente. Olha só a ignorância que faz a gente não saber que a gente destruindo o meio ambiente vai destruir a nós mesmos. A gente pode, eu acredito até que a gente está encaminhando para um momento de extinção, porque o planeta está pedindo socorro. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. E para isso tem que ter o estudo, né? É isso. É isso. Tá, vamos encerrar aqui por hoje, então? Sim, deu quantos minutos aí? Deu uns 40. Não, deu tudo isso, eu pensei que ia estar nos 20 minutos. É que tava boa a conversa. O papo foi bom. Então, é isso aí, pessoal. De novo, qualquer comentário que vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui embaixo pra gente. A gente vai continuar aí nos nossos estudos e compartilhando com vocês, então. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, até a próxima. Até.